Oi pessoal, eu sou o Rodrigo, aqui do Kitnet HQ, e hoje eu vou trazer pra vocês uma história, um álbum, um mangá, que é esse aqui, ó. A Tragédia da Princesa Hokonomiya. Eu acho que é Hokonomiya, não sei. Da Tuniko Tsurita. Kuniko Tsurita. Eu não sei falar japonês, então fica meio complicado. Mas esse álbum, lançado pela editora Veneta, agora em 2022, é, PB, né, como um bom mangá. É um álbum que tem capa dura, bonito, tem, cara, muitas páginas. Eu não sei te dizer quantas, pera aí, deixa eu ver aqui mais ou menos. Mais ou menos 500 páginas, né? Tá tudo o que a Kuniko Tsurita fez está aqui, pelo que eu entendi. Talvez falte uma outra coisa, mas a maior parte disso que essa mangaka fez está aqui. Uma mangaka na década de 60, né? E principalmente na década de 70. Aqui no começo, e isso é muito legal da parte da Veneta, que já no começo você tem, e eu sou historiador, né? Você tem todas as histórias e as datas de publicação. Então você vê que a primeira começa em 65, a última termina em 80, e você tem todas as outras datas, né? Setembro de 65, outubro de 66, novembro de 66, e por aí vai, né? Então é bem interessante, porque como historiador você consegue traçar mais ou menos um panorama do que estava acontecendo na sociedade japonesa, se você assim quiser, na sociedade japonesa, sociedade mundial, naquele período. E o que é esse álbum, né? Então, para dar uma sinopse rápida, é tudo que a Kuniko Tsurita fez, várias histórias curtas, eu não daria até para contar quantas são, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6, 27, 28, 29, 30. São 30 histórias desta mangaka, ou seja, que compila, né, todo o trabalho dela. Bom, isso é a parte mais básica da coisa, mas tem muito mais. Então, para começo de conversa, depois que acaba, tem um texto do Rogério de Campos. Um texto que tem aí. Deixa eu descobrir quantas páginas que tem. Pera aí. Tem 20, 30 páginas. Um texto de 30 páginas do Rogério de Campos. Cara, você tem dois trabalhos aqui. Você tem o da Tsurita e o do Rogério de Campos. E os dois se complementam. Então, assim, a impressão que eu tenho que a melhor maneira de você ler esse mangá é lê-lo, presta atenção e tudo, lê o trabalho do Rogério, depois volta e relê o mangá. Porque ele é um mangá antes do texto do Rogério e outro depois. Né? É quase como se o texto do Rogério de Campos fosse uma obra à parte que encaixasse nessa aqui, como se você quisesse aumentar sobre, sobre a autora ou o que você está querendo discutir. Então vamos lá. Os textos são textos críticos, são várias histórias curtas, algumas maiores, outras menores, algumas de 4 páginas, outras de 20, né? Não é muito certo assim de quantas páginas vão ter, com várias críticas, né? Ela começa já com críticas à bomba atômica, né? 65, então estava ali há 20 anos só, sofreu com isso provavelmente, né? E e a sociedade onde ela estava vivendo sofria. Então você tem várias críticas à bomba atômica, várias críticas ao capitalismo, né, que está perpassando por ali. Uma outra coisa também é que além as críticas, elas são mais uh, sérias, menos humoradas no começo, e depois a crítica fica maior, mais pesada, só que mais escrachada. Então ela vai ao longo da. E isso é uma outra coisa bacana também. Ao longo da obra, ela vai mudando não apenas o traço, que começa bem mais infantilizado, assim, como bem mangá do, sei lá, do Tezuka,
E lá pro final já é outro tipo de arte, né? Deixa eu achar aqui onde que tá a parte onde ela... E aqui você já tem outro tipo de arte, né? Então você percebe a mudança da mangaka ao longo dos anos, né? E como eu disse lá no começo, como tem as datas, dá pra você ver como que a coisa funciona, né? Então, ela tira bastante sarro. Quanto mais pro final, mais escrachado vai ficando, né? E ela tira muito sarro da sociedade reprimida japonesa, como os japoneses são reprimidos, né? Mesmo porque, se você for lembrar e ler do texto do Rogério, você sabe que ela era a única mangaka que tinha, a única mulher que podia rivalizar com os caras, que, por sua vez, não gostavam nem um pouco disso, né? Aliás, a sociedade japonesa, e isso está escrito aqui em algum momento, a sociedade japonesa é uma das mais cruéis com as mulheres, não apenas naquela época, mas até hoje, né? Então, aqui no Brasil, por incrível que pareça, a gente tem mais as mulheres têm mais liberdades do que no Japão atual, né? Isso está escrito literalmente pelo Rogério. Agora eu teria que achar aonde que ele fala isso. Ó, ele fala aqui em algum momento, ó. Sei que um homem brasileiro apontar o machismo em qualquer outro lugar do mundo soa um assinte, mas é preciso ter em conta que, por exemplo, as japonesas só conquistaram o direito de votar em 1947, depois das brasileiras. Uma pesquisa recente no Fórum Econômico Mundial mostrou que a desigualdade de gênero no Japão é a maior entre os países desenvolvidos. No ranking elaborado pela pesquisa, o Brasil aparece em 92º lugar, o Japão 121º, inclusive atrás dos Emirados Árabes, né? Em um fórum que foi feito em 2020, não faz tanto tempo assim, né? Então daí você percebe que ela era um assinte, só para usar a mesma palavra do Rogério, era um assinte o fato de ter uma mulher produzindo mangás, as pessoas, os homens não aceitavam isso. Então ela vai mostrando como a sociedade japonesa é reprimida, né? E sei lá, de alguma maneira também, uma outra coisa que eu acho interessante é que ela. Eu não consigo explicar direito porquê, mas de alguma maneira as histórias, os personagens lembram um pouco Gilbert Hernandes. Sabe? Aquela galera da Luba, da Pipa, a galera que mora lá no México e tal. E México e Japão tá tão longe, né? Mas de alguma maneira me lembrou, não sei exatamente porquê, né? Que lembrou a galera de Palomar, mas de alguma maneira me lembrou. Talvez você aí nos comentários me explique o porquê que me pareceu. Ou se eu só tô viajando mesmo, e tudo bem. Uma outra coisa também que é legal que você vai lendo é que você tem várias metáforas muito cruéis aparecendo aqui nas histórias. Muitas metáforas cruéis. E daí você começa você vai indo, daí você chega lá no texto do Rogério. E quando você chega no texto do Rogério, uma das coisas que ele fala, eu vou adiantar aqui, e não é grandes coisas, mas ele fala que todas as obras, todos os textos são autobiográficos. Aí você fala, oi? Daí dá aquele, opa, como? Sim, tudo aqui é autobiográfico. Então, ela se desenha em determinado momento, ela troca o gênero, mas ela se desenha. Ela tem, todos os personagens têm um senso de inadequação que é ela. Ela tem esse senso de inadequação. Afinal, como eu acabei de falar, ela era uma mulher no meio dos homens. Os personagens dela são inadequados também por serem além do que se espera, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, essa mulher aqui, a Tsurita, aprendeu a ler em alemão para ler Goethe. Sabe, a mulher, não, eu vou aprender alemão. Imagina um japonês aprendendo a ler alemão. Se para um brasileiro, que a letra é igual, né? Pelo menos os caracteres são os mesmos. É difícil para diabo, imagina para um japonês. E ela aprendeu só para ler Goethe. E é óbvio que ela era muito mais culta que os outros mangakas. E claro que isso gera problemas e incômodos e gente enchendo o saco e tal. Então, ela se sentia inadequada, né? E por isso
ela coloca tudo isso nos personagens. Tanto que a princesa Rokunomiya é ela, assim como vários outros personagens. E a tragédia da princesa Rokunomiya é muito interessante. É um textinho, acho que tem 4 páginas. A tragédia dessa... Eu não vou contar porque é o final da historinha, né? O final dessa historinha. A tragédia é porque... E daí eu não vou contar o motivo, mas é porque ela é blasé. Então, assim... Não é a princesa Rokunomiya. É a Kuniko Tsurita. É ela. É ela, né? Então ela é boa parte dos personagens aqui e boa parte, mais para o final, dos personagens que vão tendo finais trágicos. Porque ela mesma... Eu não vou dizer que ela teve um final trágico, mas ela pegou uma doença autoimune, muito jovem, e morreu muito jovem. Tanto que o trabalho dela parou em 1980, né? 81. Parou em 1981, né? Ela morreu agora... Teria que ver aqui com quantos anos ela morreu, mas... Ela morreu muito jovem. Acho que antes dos 30 anos. E isso tá refletido na... Tá refletido nas histórias lá. Eu não sei aqui... Ó, ela morreu em 85. 1985. E nasceu em... Poxa. Nasceu em 47. E morreu em 85. Então ela morreu com 38 anos, se a minha calculadora mental, que é uma merda, funciona. Ela morreu aos 38 anos, muito jovem, né? Então, no final do trabalho dela, você vê esse desespero de alguém que está doente. Ela desenhava no hospital e tal. Você vê alguém que está doente e precisa fazer aquilo. Então, assim, é uma puta de uma obra. Agradeço a editora Veneta por ter lançado isso aqui, que é uma coisa que eu não fazia ideia que existia e agora tá aqui na minha mão. Então, putz, muito obrigado para a editora Veneta, o Rogério, o pessoal lá, porque é sensacional. Gostei muito de ter lido e vou dizer para vocês, gostei mais ainda quando eu li a segunda vez. Eu li a primeira, li o texto do Rogério e li a segunda vez. Quando você lê a segunda vez, dá uma, sabe, dá um up, assim, as histórias e tal, quando você sabe o que estava acontecendo. Então, a tragédia da princesa Rokunomiya, grande obra, e para embalar ela, não que eu tenha ouvido o tempo inteiro, mas até para, sei lá, né, para contar para as pessoas, vou tirar o plástico. Eu tava ouvindo também esse disco aqui do Golpe de Estado, o Quarto Golpe, que é um disco antigo até, da década de 80, talvez, 80, deixa eu ver, 87, 88. Não tem a data aqui, que bom, então eu não sei para dizer para vocês de que data que é, mas é por aí, né, na década de 80. E, putz, é sensacional, acho. Pra mim, o melhor disco do Golpe de Estado, que é uma banda que tinha o Catalau, tinha o Celso Aguirre falecido, o Catalau que teve sérios problemas de saúde e abandonou a banda e tal. Puta disco, se você puder escutar, isso aqui é um Barão Vermelho melhorado, né? Então, se você puder escutar isso, vale a pena. Beleza, galera? Então, se você puder comentar aí embaixo, a gente fica feliz, responde quando dá. E, junto com a tragédia da princesa Rokunomiya, o Golpe de Estado. Até mais, galera!